controlar a descida do alimento, tá certo? Então isso pode cair na prova também, tá, pessoal? Então, pessoal, o alimento agora chegou lá no nosso estômago. Nós estamos olhando aqui o nosso estômago cortado no meio, né? E o nosso estômago ele é dividido em 4 partes, pessoal. A primeira parte, assim que termina o esôfago, ele é chamado de cárdia, tá? Essa região aqui. Então, se eu perguntar na prova, como está dividido o estômago anatomicamente? Em cárdia, fundo do estômago. A gente tem a impressão errada que o fundo do estômago é nessa região aqui, né, pessoal? Mas na verdade não, né? O fundo do estômago é aqui, ó, logo em cima do nosso estômago. Então, como a gente come aquele alimento que a gente comeu demais e parece que a comida está parada na boca do estômago, a gente costuma assim falar, é exatamente aqui, ó, no fundo do estômago, tá? Então, nós temos a cárdia, que é o início do estômago, o fundo, e agora aqui, pessoal, nós temos o corpo do estômago. O corpo do estômago é essa região maior que a gente tem no nosso estômago. Nós temos aqui, ó, o antro pilórico, tá? Que é a quarta parte do estômago. Então, ó, nós temos aqui a cárdia, o fundo do estômago, o corpo do estômago e nós temos o antropilórico, tá? Pessoal, a função do nosso estômago, vocês sabem que é fazer a digestão dos alimentos, né? A gente come o alimento, essa digestão, né? A gente tem o processo da ingestão pela boca e esse alimento começa a sofrer a ação de alguns componentes químicos, né? Lá na boca a gente tem a amilase, que é uma enzima que vai fazer a degradação de carboidratos. Esse alimento já começa a ser quebrado e chega no estômago. Lá no estômago a gente vai ter uma degradação através do suco gástrico, né? E aí a gente tem diversas enzimas, mas a principal enzima que vai atuar aqui, principalmente nessa região do corpo, do estômago, é chamada de peptidase. A peptidase ela vai fazer a quebra principalmente de proteína. Então, quando você come muita carne, existe uma demora, né, nesse processo, parece que o estômago fica sujo, né, assim as pessoas falam. Então a gente tem aqui o estômago cheio de alimento. Então quando a gente tem aqui que a gente come muita carne, realmente o processo de digestão é mais lento porque a proteína só está presente aqui no estômago para fazer a degradação desse alimento, tá certo? Então nós temos aqui depois que esse alimento já foi passado para líquido, pessoal, nós temos aqui uma região chamada antropilórico. Essa região do antropilórico é essa região aqui, ó. Essa região do antropilórico é a região que vai preparar para esse alimento passar para o nosso intestino delgado, tá? Ele tem aqui, pessoal, chamado piloro, tá? O piloro é como se fosse um ânus, né? Se você observar, nós vamos ver, ele parece um ânus mesmo, é um esfíncter também, então é muito parecido com um ânus. E aí o que vai ser a função do piloro? É permitir que o alimento passe para o intestino delgado somente depois que ele tiver pelo menos 70% líquido. Então, quando o alimento está aqui, né, pela ação das enzimas aí do suco gástrico, que ela vai se transformar numa parte mais líquida, somente quando ela tiver 70% líquida, que o piloro, né, ele vai abrir e vai permitir que esse alimento passe para a próxima parte do nosso sistema digestório, que é o nosso intestino delgado. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o nosso intestino delgado, tá? Então, só esperar aqui abrir novamente. Fechou aqui, pessoal, mas vou abrir aqui rapidinho. Então, nós vamos ver aqui que a gente vai ter a passagem agora do alimento, né? A passagem do alimento vai acontecer somente depois que 70% tiver em formato líquido. E aí, pessoal, depois que ela está 70% líquido, essa substância, né, que foi aqui, que com a ação dela vai se chamar quimo, tá certo? Então, o quimo é o que? É todo o alimento transformado em líquido
para passagem para o intestino delgado. Então, quando o alimento está todo triturado em formato líquido, ele se chama quimo. E esse quimo vai ficar nessa região e vai acontecer a saída do estômago nesse formato chamado quimo, tá certo? E aí nós temos aqui, pessoal. Então, ó, o nosso intestino delgado agora. Lembra que o piloro fica nessa região aqui, ó. Então o piloro abriu, para onde que esse alimento vai passar? Para o duodeno, né? Que é a primeira parte do intestino delgado. Então o intestino delgado, pessoal, está dividido em quantas partes? 3. A primeira delas é chamada duodeno, que é essa região aqui, tá? Que está pintadinha aí, ó. Então o duodeno é a parte do intestino delgado que vem logo após o estômago. E depois nós temos o jejuno e o íleo. O jejuno, pessoal, é essa região maior, ó. Então o intestino delgado ele tem uma quantidade, né, muito grande, né, dessas curvaturas. Então isso daqui é chamado da parte do jejuno. Então a maior parte do intestino delgado é o jejuno. E a parte final, pessoal, aqui, ó, do intestino delgado é chamado de íleo, tá certo? Então vamos voltar lá. Como que está dividido o intestino delgado? Ó, o intestino delgado está dividido em duodeno, jejuno e íleo, tá certo? Então está dividido dessa forma: duodeno, que é depois do estômago, jejuno, que é a parte maior, e a parte final do intestino delgado é chamada de íleo, tá certo? Pessoal, depois que acabou o intestino delgado, o alimento vai passar para o nosso intestino grosso, tá? Então, o intestino grosso, ele é dividido, aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem a correção, tá? Aqui, o slide está duplicado em cima, tá? Então, na verdade, o intestino grosso, a divisão dele é essa região aqui, ó. Essa região aqui é o nosso intestino grosso. Então, o intestino grosso, acabou o intestino delgado, aqui, ó, a parte final do intestino delgado, nós temos agora aqui o nosso intestino grosso. Qual que é a primeira parte do intestino grosso, pessoal? A primeira parte é chamada de ceco. Ó, então, o alimento passou por toda aquela estrutura, né? Passou lá por toda aquela estrutura do intestino delgado. A primeira parte do intestino grosso é chamado ceco. E lá no ceco, pessoal, que fica o nosso apêndice. Então, o apêndice, chamado apêndice vermiforme, quem aí já ouviu falar em apendicite? A apendicite é a inflamação dessa pequena tripinha que tem aqui, ó, né, que é chamado de apêndice. Então, ela inflama e causa apendicite. Então, logo após o ceco, nós temos, pessoal, a divisão agora do intestino grosso. Como está dividido o intestino grosso? Ó, ceco, cólon ascendente. Pessoal, essa parte aqui, ó, é o cólon ascendente. O alimento está subindo agora. Agora aqui nós já temos as fezes, né? Nós temos as fezes. Então nós temos aqui o cólon ascendente, o cólon transverso, cólon descendente, né? E aí aqui a gente tem a ampola retal, tá? Então, ó, cólon ascendente, vou colocar aqui novamente, né, para vocês visualizarem. Nós temos aqui o cólon ascendente que sobe, o cólon transverso e o cólon descendente. Depois do cólon descendente, nós temos aqui, ó, a ampola retal, né? Nós temos o reto e no finalzinho do reto nós temos o ânus, tá? Então, se eu perguntar lá na prova para vocês, nós temos aqui a divisão do nosso intestino grosso, que está dividida em ceco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, pessoal. Aliás, ó, nós temos a sigmoide, que eu esqueci de mostrar para vocês aqui, ó, a sigmoide, voltando aqui, para mostrar para vocês, ó, o cólon sigmoide. Então, ó, o cólon sigmoide, na verdade, terminou o cólon descendente, nós temos a sigmoide, tá? Nós temos a ampola retal, o reto e o ânus, tá? Então, pessoal,
Vou mostrar para vocês novamente, desde lá do início, como que ficou essa divisão do intestino grosso. Então nós temos aqui, ó, o seco, que é essa região aqui, cólon ascendente, melhor assim, com a imagem. Então, ó, seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, ampola retal, o reto e o finalzinho, o ânus. Tá? Então, perguntei na prova, como está dividido o intestino grosso?